Você já percebeu como o inimigo tenta, dia após dia, roubar a nossa alegria? Como ele se infiltra nos momentos mais simples, tentando colocar tristeza no coração, dúvidas na mente e medo na alma. Mas hoje, eu quero revelar a você algo muito importante. Existe um segredo espiritual que pode blindar a sua vida e restaurar sua alegria. E eu prometo que, até o final deste vídeo, você vai entender como elevar o seu louvor a Deus pode transformar completamente a sua manhã, sua casa e até mesmo o rumo da sua vida. A última revelação que vamos compartilhar aqui é a mais poderosa de todas, e eu quero que você permaneça até o fim para recebê-la. Sejam bem-vindos à nossa casa de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bênçãos abundantes, saúde, vitórias e prosperidade sejam derramadas sobre a sua vida neste momento. Este é um espaço de acolhimento, fé e esperança. É como entrar em uma igreja viva, onde as paredes são espirituais e o altar é o seu coração. E aqui, nós vamos juntos buscar a presença do Senhor. Antes de continuarmos, eu peço com carinho. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas fortalece esta obra, mas também está espalhando a palavra de Deus para alcançar outras vidas que precisam de uma palavra de esperança. E eu te garanto, o que vamos revelar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a batalha espiritual que está acontecendo ao seu redor. Mas antes de mergulharmos profundamente nessa mensagem, vamos orar. Eu quero que você feche os olhos, se possível, e se concentre, porque o que Deus quer falar hoje é diretamente ao seu coração. Senhor, neste momento nós pedimos que a Tua paz invada a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que a Tua bênção esteja sobre esta casa, sobre esta família, sobre este coração que talvez esteja cansado e sobrecarregado. Senhor, abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e enche-nos de alegria verdadeira, aquela que ninguém pode tirar. Nós declaramos vitórias, portas abertas e proteção divina em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, é importante que você saiba, a alegria que vem de Deus não é como a alegria passageira que o mundo oferece. O inimigo pode tentar de todas as formas colocar obstáculos em seu caminho, mas a alegria do Senhor é a sua força, como está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10. E é por isso que precisamos estar vigilantes, porque quando deixamos o louvor enfraquecer em nossos lábios, abrimos brechas para a tristeza dominar a nossa alma. Pare um pouco e pense. Quantas vezes você já acordou sem ânimo, sentindo um peso no coração, sem saber de onde vinha? Isso não é apenas cansaço físico, muitas vezes é uma estratégia espiritual para te impedir de glorificar a Deus logo pela manhã. Mas hoje eu vou te mostrar que, ao elevar o seu louvor, você muda a atmosfera espiritual da sua vida. O ambiente pesado se transforma em paz, a aflição se transforma em esperança e o medo se transforma em confiança. Se você está me ouvindo até aqui, escreva nos comentários. Siga o inabalável na verdade que cura, restaura e transforma, que é a palavra de Deus. Isso será um ato profético de fé, mostrando que você não vai permitir que o inimigo roube a sua alegria. Meu querido irmão e minha amada irmã, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades espirituais da maldade, como está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. O inimigo sabe que não pode destruir alguém que está debaixo da proteção do Altíssimo, mas ele tenta enfraquecer, tenta roubar a alegria, porque sabe que um coração triste e desanimado é um coração vulnerável.
É por isso que precisamos aprender a elevar o nosso louvor, mesmo nos dias mais difíceis. Quando louvamos a Deus, declaramos que Ele é maior do que os nossos problemas. Declaramos que a presença dEle é mais forte do que qualquer escuridão. O louvor é uma arma poderosa, e talvez você ainda não tenha percebido a dimensão espiritual que ele carrega. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, encontramos a história de Paulo e Silas, que foram presos injustamente. E o que eles fizeram na prisão? Ao invés de reclamar, ao invés de se entregar ao desespero, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E de repente, houve um terremoto tão grande que as portas da prisão se abriram e todos os grilhões foram quebrados. Veja como o louvor tem poder de libertação. Eu pergunto a você agora: quantas prisões invisíveis ainda te aprisionam? Será a tristeza, a ansiedade, o medo do amanhã ou até mesmo a sensação de que Deus te esqueceu? Meu irmão, minha irmã, eu te digo, Ele não te esqueceu. O inimigo quer que você acredite nisso, mas a verdade é que o Senhor está ao seu lado, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece silêncio. E quando você abre a boca para louvá-lo, você está declarando ao mundo espiritual que o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Talvez nesta manhã você tenha acordado sem forças, com o coração pesado. Mas eu quero te encorajar. Ao invés de dar espaço à murmuração, comece a elevar o seu louvor. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque sei que estás comigo. Eu te louvo, porque ainda que eu não veja a resposta agora, eu creio que ela está a caminho. Quando você louva, a sua fé é renovada, a sua mente é iluminada, e o Espírito Santo enche a sua vida com uma alegria que não depende das circunstâncias. Lembre-se do que está escrito no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã de vitória já começou, porque você está colocando o seu coração diante de Deus agora. Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo, não é por acaso que esta mensagem chegou até você. É Deus dizendo: não permita que o inimigo roube a sua alegria. Você nasceu para louvar, para viver em paz e para ser testemunho vivo do poder de Cristo. Se esta palavra já está tocando o seu coração, compartilhe nos comentários o que você está sentindo neste momento. E não esqueça de deixar o seu like e enviar este vídeo para alguém que precisa ser lembrado de que a alegria do Senhor é a força que nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, existe algo fundamental que precisamos compreender. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas nasce de um coração cheio da presença de Deus. O inimigo pode tentar lançar setas de tristeza, desânimo e até pensamentos de derrota, mas se a sua vida estiver firmada em Cristo, nada será capaz de arrancar de dentro de você aquilo que o Senhor plantou. É por isso que precisamos blindar o nosso coração, cercando-o com oração e louvor. Jesus nos disse em João capítulo 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu que enfrentaríamos dificuldades, mas nos garantiu que a vitória já foi conquistada por Ele. Então, mesmo diante das lutas, a nossa alegria não pode ser roubada, porque não está apoiada em coisas passageiras, mas em uma promessa eterna. Pense comigo, quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam sem saída e de repente algo aconteceu, uma porta se abriu, uma resposta chegou? Isso não foi sorte, foi a mão de Deus agindo mesmo quando você não via. E sabe o que mantém essa porta aberta em nossas vidas? Um coração grato e cheio de louvor.
porque quando agradecemos até pelo pouco, o Senhor nos confia muito mais. Eu quero que você reflita agora. O que tem tentado roubar a sua alegria? Pode ser uma enfermidade, uma dívida, uma traição, a solidão ou até a falta de perspectiva para o futuro. Mas hoje, Deus te convida a entregar tudo isso aos pés da cruz e a se levantar em louvor. O inimigo não resiste a um coração que adora, porque o louvor atrai a presença de Deus, e onde Deus está, não há espaço para trevas. O Salmo capítulo 100, versículos 1 e 2, nos ensina: celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Isso significa que o louvor não é apenas um ato de cantar, mas de viver com gratidão, de servir com alegria e de reconhecer que cada manhã é uma dádiva divina. Então, quando você acordar amanhã, antes mesmo de olhar para as notícias, para o celular ou para os problemas, eleve uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiro. Faça disso um hábito e você vai perceber como a sua vida vai mudar. O peso que hoje parece insuportável começará a se tornar mais leve, porque a alegria do Senhor sustentará a sua caminhada. E lembre-se, ninguém pode roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. O inimigo pode tentar, mas não tem poder para destruir um coração que pertence a Cristo. Por isso, eu declaro agora sobre a sua vida, que a alegria do Senhor seja renovada neste instante, que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração, e que você seja fortalecido para vencer qualquer obstáculo que surgir. Se você crê nisso, escreva nos comentários: a minha alegria está firmada em Cristo e ninguém pode me tirar. Esse é o seu testemunho de fé, e quando você declara isso, o céu se move em seu favor. Amado irmão, amada irmã, é aqui que precisamos abrir os olhos espirituais. O inimigo não tem medo da sua força física, do seu dinheiro ou da sua inteligência. Ele teme, sim, quando você abre a boca para louvar a Deus. O louvor verdadeiro é como uma espada afiada que corta as correntes invisíveis. É uma arma que derruba muralhas, assim como aconteceu em Josué, capítulo 6, versículo 20, quando o povo de Israel, obedecendo a ordem do Senhor, levantou um grande clamor em louvor, e as muralhas de Jericó caíram por terra. Veja o segredo revelado aqui. Não foram as armas humanas que derrubaram aquelas muralhas, mas o poder da obediência e do louvor. Isso nos mostra que, por mais altas que sejam as barreiras em nossa vida, quando entregamos a batalha ao Senhor com cânticos e adoração, os gigantes caem e os muros desmoronam. Eu sei que muitos que me escutam agora estão travando batalhas intensas dentro de casa, no trabalho, na saúde ou até dentro da própria mente. Às vezes, parece que não há saída. Mas a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos conforta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É esta promessa que deve alimentar a sua alegria, ainda que o mundo tente sufocá-la. Quando você escolhe louvar, mesmo chorando, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, ainda que meus olhos não vejam a resposta. E é nesse momento que o céu se abre, porque o louvor é a linguagem da fé. A fé que não se abala, a fé que vê além da dor, a fé que enxerga o milagre mesmo antes dele acontecer. Talvez você esteja se perguntando: mas como louvar quando tudo parece estar desmoronando? Eu quero te encorajar agora. Louve com as palavras, louve com uma oração simples, louve até em silêncio, apenas agradecendo. Lembre-se, a alegria não é a ausência de problemas.
é a certeza da presença de Deus em meio a eles. Meu irmão, minha irmã, não permita que o inimigo cale a sua voz. Se ele conseguir fazer você se calar, ele terá dado um passo para roubar a sua alegria. Mas se você permanecer firme, mesmo na dor, cantando ao Senhor e declarando sua grandeza, o inimigo fugirá, porque ele não suporta a atmosfera de adoração. Por isso, neste momento, eu declaro profeticamente sobre a sua vida: que cada muralha caia, que cada prisão espiritual se quebre e que a alegria do Senhor seja derramada como um rio sobre você e sobre a sua família. Receba esta palavra com fé e escreva nos comentários como um ato de vitória: eu não me calo, eu louvo ao Senhor e a minha alegria é eterna em Cristo Jesus.